Glória a Deus, aleluia. Abram a Bíblia de vocês no livro de Mateus, capítulo de número 14, versículo de número 24. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, diante da Tua presença, Senhor, eu quero colocar agora a vida de cada filho e cada filha que entrou neste lugar. Que a partir de agora o Senhor tome a minha vida, tome a minha mente, o meu coração, para que eu possa passar para a Sua igreja aquilo que o Senhor deseja falar, Senhor. Eu sei que, como pessoa, muitas vezes, nós não nos sentimos capazes de tamanha responsabilidade. Mas eu sei que o Senhor está neste lugar. E o Senhor deseja falar o coração dos seus filhos. Então eu te peço que neste momento não seja mais o meu eu, nem a minha vontade própria, mas que o Senhor possa tomar a minha voz, a minha boca e a minha mente, para transmitir para os seus filhos exatamente aquilo que o Senhor deseja falar. Obrigada por cada vida que adentrou neste lugar. Obrigada, Senhor, por cada um que tem o coração contrito. Que o Senhor possa tocar no coração dos seus filhos, Senhor, e possa de fato fazer com que eles creiam cada vez mais no Senhor. Eu os abençoo em nome de Jesus. Amém e amém. Vamos lá? Mateus capítulo 14, versículo de número 24. E diz assim: E o barco já estava no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas, à quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, andando por cima do mar. E os discípulos, vendo, andando sobre o mar, assustaram-se, dizendo: É um fantasma! E gritaram com medo. Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo: Tende bom ânimo, sou eu, não temas. E respondeu-lhe Pedro, e disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. E ele disse: Vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas, para ir ter com Jesus. Mas, sentindo o vento forte, teve, e começou a ir para o fundo. Clamou dizendo: Senhor, salva-me. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou-lhe e disse-lhe: Homem de pouca fé, por que duvidaste? E quando subiram para o barco, acalmou o vento. Hoje foi incrível. Eu costumo preparar minhas mensagens sempre com tempo antes. Sou muito criteriosa. Sou uma pessoa muito diligente naquilo que eu faço. E nunca deixo tudo para a última hora. Nunca subi nesse altar com uma mensagem feita de última hora. Mas essa semana aconteceu algo muito peculiar e diferente. Desde quarta-feira, que a minha vida ligou num nível hard, que eu não tive tempo para absolutamente nada. O dia todo muito corrido, todos os dias, desde quarta-feira. E o meu planejamento era começar a preparar minha mensagem na quinta. E aí eu comecei a falar com Deus: Senhor, me dá um tema. E tinha algo já que Deus estava colocando no meu coração durante esses dias, desde o final do ano, não, de umas 2, 3 semanas atrás. E eu estava crente que eu ia falar sobre aquilo. E aí eu comecei a meditar naquilo, só que eu não tinha conseguido sentar para preparar a mensagem. Quando foi na sexta-feira, aconteceu um monte de coisa, muito tarde da noite. Eu consegui sentar, só que eu já estava muito cansada, porque eu acordo 5:30 da manhã. E eu comecei a dormir em cima e não conseguia destrinchar aquilo que eu estava pensando. E essa mensagem eu não vou trazer para vocês hoje ainda, porque ela é bem mais complexa, mas eu vou estar trazendo da próxima vez, me comprometo a isso. Eu vou falar sobre apostasia. E eu não consegui destrinchar tudo isso. E ontem foi um dia maravilhoso. Zé e a Sandra casaram sua filha lindíssima.
Eu fui convidada a passar um dia de princesa no salão onde todas as madrinhas se arrumaram. E eu não podia rejeitar um convite desse, afinal Deus me ama. Recebi um convite, apóstola querida, você não quer passar um dia com a gente? Já tem a maquiagem e o cabelo pago? Eu falei, eita Deus cheiroso, eu quero. E fui lá para aquele dia de princesa maravilhosa. Enfim, depois fui para o casamento. Depois cheguei na minha casa 2 horas da manhã, até que eu tomei banho. E aí eu falei, Jesus, eu não consegui terminar minha mensagem, o que eu faço agora? Mas aí eu comecei a dormir de novo. E fui para a cama desesperada e quase não dormi à noite. Quando eu acordei de manhã, eu estava sentindo medo. A minha filha falou assim, mãe, sobe no altar e fala assim para a igreja, queridos, é o seguinte, Deus não me revelou a palavra de hoje, então vamos todo mundo ajoelhar que Ele vai revelar no seu coração. Eu falei, Bia, tu é estrategista? Acho que eu vou fazer isso mesmo. E eu estava naquela aflição, uma agonia de alma, que eu falei, Senhor, eu não posso subir naquele altar rasa. O que o Senhor quer que eu fale? Aí Deus falou para mim, fala sobre o medo. Eu falei, mas sobre o medo? Sobre o medo. Aí, como todos sabem o que significa medo, eu resolvi pesquisar um pouquinho mais no Aurélio. E o que diz a respeito do medo? Qual a designação do medo? Qual o significado do medo? Estado emocional resultante da consciência de perigo ou de ameaça, reais, hipotéticos ou imaginários. O medo é uma ausência de coragem. E aí eu me lembrei dessa passagem, onde diz que Pedro teve medo. E o apóstolo Pedro, particularmente, eu me identifico muito com ele. Muito. Eu me vejo meio com ele. Porque esse cara, ele era um show de extremismo. Tinha hora que ele estava de um jeito, daqui a pouco ele já estava do outro. Quando Jesus veio lavar os pés dele, tá vendo, né, amor, que você sofre, né? Eu sei. Jesus também sabe. Seu galardão é grande no céu. Esses dias falaram que eu sou calma. Eu achei o máximo. Fui conversar com uma pessoa, quando eu comecei a falar, ela falou assim, apóstola, nem sei se ela está aqui hoje, não importa o que você fala, nem do jeito que você fala, a sua voz, você transmite uma paz, uma coisa surreal. Aí eu fiquei feliz da vida, porque meu marido ouviu isso. Aí eu cheguei lá e falei, viu, amor? Eu sou a personificação da paz. Aí ele falou assim, é porque ela não mora com você. Oi? Que eu sou obrigada a ouvir? A gente tenta, né? Isso foi um som do Espírito Santo. Não, a verdade é o seguinte, Jesus reflete tanto em mim, que tem hora que eu estou mais tomada por Ele do que por mim. Ah, agora você pode aplaudir o Senhor. Agora melhorou. Mas, queridos, eu, Thaís, não sou esse poço de paz que às vezes as pessoas acham que eu sou. Eu sou meia Pedro. E eu me identifico muito com ele, porque ele era muito extremo. Tinha hora que ele estava de um jeito, tinha hora que ele estava do outro. E olha que incrível, que quando Jesus passou lavando os pés dos discípulos, Pedro foi o primeiro a dizer, não, o meu pé você não vai lavar. E aí quando Jesus fala, se eu não lavar o seu pé, você não tem parte comigo? Aí Pedro já vira e fala assim, não, então não lava só os pés, mas lava a cabeça. Ele já queria mergulhar dentro da bacia. É para ter parte com o Senhor? Então é tudo. Esse Pedro era o valentão. Foi ele que sacou a faca, a espada, né, não a faca, e cortou a orelha do soldado. Esse Pedro era aquele que dizia para Jesus, eu nunca vou te negar. Nunca. Mas depois negou. Esse Pedro estava andando com Jesus o tempo todo. Tempo todo. Era um discípulo extremo. E era um daqueles que fazia parte dos 3 mais chegados. Pedro, Tiago, João no barquinho, no mar da Galileia. Quantos conhecem? Esse Pedro foi aquele que subiu e viu a transfiguração de Jesus. E queria montar as barraquinhas para ficar lá em cima. O cara presenciou tudo. E se você ver nessa passagem, ela dá sequência a um momento onde Jesus
tinha acabado de multiplicar pães e peixes e alimentado uma grande multidão. Ou seja, os olhos dele tinham acabado de ver um milagre extraordinário. Mas aí Jesus disse para os discípulos: vão indo na frente, que eu já vou. Esses discípulos entram no barco e vão em direção à cidade que Jesus havia ordenado. E Jesus vai para o monte orar. E aí começa uma tempestade. Começa um vendaval. Aquele barco começa a chacoalhar, chacoalhar, chacoalhar. Jesus não estava lá dentro. Jesus não estava dormindo dentro do barco. Então eu imagino que o desespero começou a tomar conta deles. E naquele momento, angustiados, eles veem uma pessoa andando em cima das águas. E aí começa eles dizerem entre eles: é um fantasma. Porque existe uma história em Israel, e isso a gente descobriu quando foi para lá, de que quando começava grandes tempestades, os fantasmas vinham buscar as almas das pessoas que estavam nos barcos. E eles entraram em pânico. Tipo, já está chegando. Nós vamos morrer. Esse Pedro, que estava perto de Jesus, que conhecia Jesus, que andava com ele, sentiu medo. E tá aí um sentimento que, se eu poderia dizer aqui, quem nunca sentiu, que atire a primeira pedra, eu duvido que a primeira pedra chegaria. Porque todos nós, em alguns momentos das nossas vidas, somos passíveis de sentir medo. E o medo é algo que nos assombra. Porque o medo, muitas vezes, é algo totalmente imaginário. É algo totalmente fora da nossa realidade. Porque o medo é uma previsão do futuro. Ou, em alguns casos, existe o medo natural. Isso aí é até uma proteção, tá certo? Isso foi criado por Deus. Se você está na iminência de um assalto, você vai fugir. Você está percebendo que vem vindo um mala na sua direção, você vai acelerar seu carro e vai se mandar. Esse é um medo natural. Você sabe que se você for na ponta de um prédio, você não pode avançar aquilo. Isso é um medo natural. E isso é um medo real. Mas o medo que não é natural é um medo imaginário. E quando a gente quando isso começa a crescer no nosso coração, muitas vezes a gente começa a ser tomado de pavor, de ansiedade e de sensações que nos assombram. Quando a gente olha para essa história de Pedro, primeiro momento ele teve medo de que fosse um fantasma. Mas aí Jesus disse: não, sou eu. Aí ele entendeu: uau, ele está aqui. Ah, Jesus, se é tu, então estamos juntos. Manda eu ir aí. Eu também quero andar nessas águas. Você pode, eu posso. Eu confio. Aí Jesus vira para ele e fala: então vem. E a Bíblia relata que ele andou sobre as águas. Andou sobre as águas. Só que aí, ao invés de continuar fixando os olhos dele naquilo que de fato trazia segurança, quem pode, humanamente falando, andar sobre as águas? Ninguém. O vento estava forte, o mar agitado, e ele começa a ser sugado por aquele momento. E aí ele pede socorro. Jesus olha para ele e fala: homem de pouca fé. Puxa ele e tira ele daquele lugar. Quantas vezes nós enxergar um monte de milagres que certamente ele já fez. Muitos, muitos, muitos. Só que às vezes a gente se depara em situações que, ao invés de olhar quem ele é e o que ele já fez, a gente para olhar as circunstâncias que estão ao nosso redor. E a verdade
é que o vento às vezes é muito forte. A tempestade às vezes vem de uma forma sem trégua. E aquela tempestade muitas vezes tenta nos paralisar, tenta nos submergir. E aí, aquilo que era algo certo, ei Jesus, eu vou junto com você. Tá tudo certo, eu já entendi que você está aí, então eu vou. Percebe que o sentimento sondou o coração dele por 2 vezes. No primeiro momento, quando ele não sabia quem é que estava do outro lado, achando que era um fantasma. Num segundo momento, quando ele já tinha convicção de que Deus estava naquele mar. E ainda assim, se Jesus não estivesse lá, talvez ele tivesse morrido. Mas ele estava, porque ele sempre está. E assim é nas nossas vidas. Essa é uma luta diária. Essa é uma guerra, muitas vezes sem tréguas. É uma guerra que a gente tem que batalhar todos os dias. Vencer os nossos medos. Vencer os nossos medos. Vencer os nossos medos. E eu fiquei pensando, mas Senhor, como vencer esse medo? Porque a verdade é que não existe uma super fórmula. Ah, se tivesse. E aí eu fui entendendo que isso faz parte de um processo de transformação mental, aonde eu tenho que guerrear todo dia contra a minha mente, contra o meu eu, contra os meus sentimentos humanos, para conseguir ser mais espiritual e entrar mais no sobrenatural. Olha só, se a gente fizer um paralelo do medo com o amor, a gente consegue entender algumas coisas. Muita gente acha que o amor é um sentimento. Verdade ou mentira? Estou apaixonado. Não consigo viver sem. É a minha vida. Mas amor é uma decisão. A paixão é um sentimento. O amor é uma decisão. Se você for pesquisar entre paixão e amor, você vai ver que existe uma diferença gritante. Paixão é aquela coisa irracional. A pessoa fica cega. Vocês já assistiram o filme... como que é o nome daquele filme que ele vê a mulher... O Amor é Cego. Esse filme relata muito essa questão da paixão. É maravilhoso, é muito engraçado. Porque ele vê uma mulher perfeita e a mulher não é nada daquilo que ele está enxergando. Ele está totalmente cego naquele momento. E a paixão faz isso com a gente. A paixão nos cega. Mas a paixão tem um tempo. Normalmente 2 anos. Pode fazer qualquer estudo aí psicológico, você vai ver que a paixão normalmente dura 2 anos. É aquela coisa cega, doentia, onde você não vê defeito, onde você só vê qualidade, onde você não enxerga problemas. E por isso, às vezes, a importância dos pais na vida dos filhos. Que às vezes os filhos se apaixonam loucamente e começam a fazer as piores loucuras do mundo. Porque estão sem noção do que estão fazendo. Não estão tendo noção da realidade. E por mais que você tente trazer essa pessoa para a realidade, ela está fora dela. Porém, passado aquele tempo, as escamas caem. E aí você que é casado há alguns anos, sabe muito bem do que eu estou falando. Só pensa quando você começou a namorar com essa pessoinha linda que está do seu lado. Ele era a pessoa mais perfeita do universo. Você achava que ele nem tinha chulé, nem bafo de manhã. Você pensava que ele era o ser humano mais perfeito do universo. Aí o tempo passou. Você começou a comer 1 quilinho de sal. Depois 2. Depois você começou a perceber que o negócio estava começando a ficar meio salgado. Não é assim? Meu Deus, mas tem defeito. E não é pouco não. Jesus, ele faz isso. Não estou acreditando que ela faz aquilo. E aí você começou a trabalhar no seu entendimento, no seu caráter, para conseguir suportar viver junto. Estou falando verdade ou mentira? É fácil viver casado? Por mais que você ame. Eu casei loucamente apaixonada. E sou até hoje. Mas eu confesso
Eu confesso que teve dia que eu queria mandar o Reinaldo pra lua, sem direito ao retorno ou transferência. E eu tenho certeza que ele também. Porque é a convivência. Mas no decorrer dos anos, 21 anos de casada, e eu sou jovem, eu tenho 25. Brincadeira. No decorrer dos anos, a gente foi aprendendo a trabalhar essas diferenças. E principalmente, se suportar em amor. Às vezes que eu queria mandar ele para a lua, eu podia. Tinha 2 filhos. Como que eu dava um fim no homem? Não dava. Aí eu tinha que parar, olhar aqueles defeitos gritantes e pensar, ele deve ver a mesma coisa em mim. Tudo bem que eu me acho muito melhor do que ele. Brincadeira. Mas essa convivência, e aí a decisão do amor. Agora, olha que interessante. Deus manda na Bíblia a gente amar a Deus. Ele manda amar ao Senhor sobre todas as coisas. Ele manda amar. Então, se amar fosse uma decisão, Ele não mandaria a gente amar. Se Ele manda, se amar fosse um sentimento, Ele não mandaria a gente amar. Porque tinha que brotar, de repente, ter aquela liga, não é assim? Não deu liga, pastora, não deu liga. Tinha que brotar. Mas não é decisão. Ele manda a gente amar. E depois ele fala, amar o próximo. Percebe? É ordem expressa. Se é ordem expressa é porque você pode controlar. E se não bastasse isso, depois ele manda a gente amar os inimigos. Pensa. Então eu vou ter que amar aquela pessoa que está me apurrinhando. Eu vou ter que amar aquela pessoa que me enche o saco. Eu vou ter que amar alguém que me dá trabalho. Então se ele manda, é porque a gente consegue. E aí, eu comecei a pensar nisso. E eu falei assim, então medo também não pode ser um sentimento. Eu também tenho que ser capaz de suportar isso. E aí eu fui pesquisar alguns versículos. E olha o que diz Salmo 86, 11. Salmo 86, 11. Ensina-me, Senhor, o teu caminho, e andarei na tua verdade. Dispõe-me o coração, para eu só temer o seu nome. Esse salmo deixa claro que a única coisa que eu tenho que ter temor, ou seja, medo dentro de mim, é do próprio Deus. Aí, olha aqui. Versículo de número, peraí, deixa eu achar, gente, que eu escrevi um monte e agora eu já não estou mais no papel. Aqui. Mateus 6, 34. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta cada dia o seu próprio. Quem está dizendo isso? Jesus está dizendo, não fica preocupado com o que vai acontecer amanhã não. Cada dia o seu mal, cada dia a sua circunstância. Aí outro, Filipenses 4, 6. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graça. Que está falando que eu não tenho que sentir medo, porque o medo é muito parecido com a ansiedade. A ansiedade é um coração recheado de medo. E aqui ele está falando que para você não ter essa ansiedade, mas para você ir para súplica e oração. Porque só Deus pode tirar todo esse sentimento de nós. Então eu entendo que para tirar esse medo de mim, eu preciso do auxílio do Senhor. Mas Ele está dizendo que Ele vai me auxiliar.
em todas as circunstâncias. Seja qual for eu estou vivendo, Ele estará presente. Como de repente, Ele apareceu naquele mar. Queridos, a Bíblia relata que Ele estava no monte orando. E eu fico imaginando o que aconteceu naquele momento. De certo Ele estava lá em comunhão com o Pai. De repente, veio um sentimento no coração dele. Ou Deus se revelando a ele. Ou ele que era 100% Deus. De que seus filhos, aqueles lá que andam com você, aqueles lá que acreditam em você como Messias, aqueles lá que acreditam que você é um ungido enviado do Senhor, agora estão lá, ó, cheio de medo. E aí Ele aparece de uma forma milagrosa, andando sobre as águas. Então eu quero te dizer que nos seus piores momentos, nos seus momentos de maior angústia, nos seus momentos de maior dificuldade, nos seus momentos mais adversos, Ele vai sempre aparecer. Sempre. Às vezes a gente não quer passar problemas. Ninguém quer passar crise. A verdade é que, eu não sei você, mas eu tenho dificuldade de lidar com crise. Eu tenho. Esses dias eu estava fazendo uma análise da minha vida e eu estava percebendo que eu sou meia doida. Porque todos os momentos críticos para mim, eu entrei em crise. Quando eu casei, eu fiquei meio surtada e queria separar, porque eu achei que aquilo lá era difícil demais. Quando a Bia nasceu, eu me deparei com aquela situação e falei, meu Deus, eu não vou suportar, meu Deus, uma criança, é muito difícil, não dorme à noite, Jesus me ajuda. Entrei. Quando a escola veio, então, meu Deus, Jesus, vocês não sabem o que foi ano passado para mim. Só Deus na minha vida. Que eu olhava aquilo e falava, não vai dar. Meu Deus, é muito difícil, Senhor, o Senhor deu, mas me ajuda. E aí eu comecei a perceber tudo isso. Porque a verdade é que a gente quer uma vida perfeita. A verdade é que a gente quer que as coisas dê certo 100%. A gente quer que tudo resolva. Não aconteceu do jeito que a gente planejava. Começa a vir a dúvida. Vem a aflição. Vem o medo. E aquele sentimento às vezes toma conta da gente. E a gente passa a ficar irracional perante o que de fato está acontecendo. Porque um coração tomado de medo, ele só consegue enxergar o que é ruim. Um coração tomado de medo, ele não consegue olhar para trás e ver tudo que Deus já fez. E aí é um trabalho constante. É um trabalho constante. Senhor, tira esse medo de dentro de mim. Arranca isso que está tentando entrar no meu coração. Arranca isso que está tentando paralisar a minha fé. Mas o nosso Deus, Ele é poderoso. E nos momentos de maior crise, você vai ver as mãos dele agindo. Olha, se você for ler a Bíblia, e é sempre uma delícia ler a Bíblia, porque quanto mais você lê, mais você sabe que você precisa ler, porque você não sabe nada. Você sente isso? Eu, cada vez que eu leio, eu fico, olha isso. Parece que é uma descoberta diária. E é mesmo. A palavra do Senhor diz que a palavra dele se renova a cada manhã. Então, cada vez que você vai ler, você tem um outro entendimento. Você percebe algo que você não tinha notado ainda. E quando você vai ver, tem uma passagem aonde tá aqui. Peraí, gente. Eu tô uma beleza hoje, perdendo todos os meus papéis. Aqui, ó. Eu não devo ter imprimido. Coisa boa. Tá bom. Tem uma passagem aonde o povo está para entrar na terra prometida. E diante de tanto medo, porque o que estava por vir era muito difícil. Eles tinham que entrar numa terra lotada de exércitos, de pessoas. E a primeira dessas cidades era Jericó. Jericó tinha muralhas enormes. Enormes. Nunca ninguém havia invadido aquela terra. E eu imagino que foi para aquele povo. Depois de caminhar 40 anos no deserto. Depois de talvez muitos perderem a esperança.
Porque quando a promessa demora para chegar, a esperança vai mirrando no nosso coração. Quanto mais tempo da promessa, às vezes menor a nossa fé. Porque vai diminuindo. Aquela sensação de Deus prometeu, mas cadê que eu não vejo? Deus prometeu que o Brasil é a terra do avivamento. Senhor, o que está acontecendo com a nossa nação? Não é esse sentimento? Eu creio, mas olha o gigante. Eu creio, mas olha os problemas. E aquele povo já talvez desajustado nas suas emoções, tinham grandes desafios. E aí, Deus manda Josué animar aquele povo. Deus traz uma palavra a Josué para que ele animasse aquele povo de que eles entrariam na terra. Vocês vão rodear a cidade. E o tempo que eles passavam rodeando aquela cidade era o tempo que no coração deles ia gerando a fé e aumentando o nível de fé deles. Até que na última volta foram por 7 vezes. E aí gritaram. Eu imagino que aquele grito foi um grito assim de socorro. Até porque a caminhada foi muito longa. E talvez a dúvida, a angústia, sei lá o que estava passando naquele coração. Porque uma coisa é a gente ler a Bíblia, queridos, outra coisa é você viver. A irmãzinha acabou de subir aqui e contar a história dela. A gente recebe de uma coisa, de um jeito, porque a gente não viveu o que ela estava contando. Mas ela, certamente que viveu cada minuto daquele, ela sabe exatamente o que foi valioso. Ontem eu estava no casamento da filha da Sandra, e veio uma amiga dela conversar com a gente na mesa. Uma querida, eu não conhecia. E ela começou a me contar a vida dela. E ela ficou um tempo falando, e ela falava assim: pastora, você não tem noção, pastora, o que Deus fez na minha vida. Pastora, eu não valia nada. Pastora, minha vida era... Ó, pastora, se eu fosse te contar, pastora... E ela falava toda hora: porque Deus mudou a minha vida, porque Deus mudou a minha vida. Dentro de mim, eu ficava olhando aquilo e contemplando aquela magnitude com que ela contava. Mas eu jamais consigo ter dimensão do que Deus de fato fez na vida dela. Porque ela viveu e eu não. E assim é na nossa vida. Então quando você vive experiências, aquilo te transforma. E aquele povo vivendo aquela circunstância, certamente, muito medo existia dentro do coração deles. Mas eles decidiram crer. E por isso, viveram. E aqueles que não decidiram, morreram aonde? No deserto. Então, a minha dica para vocês hoje, e para mim, é todos os dias que o medo sondar o nosso coração. Todos os dias. Existe uma armadura de Deus, que está descrita em Efésios. Efésios o que, amor? Efésios 6. Abram aí, tem bastante crente nessa igreja, glória a Deus. Que eu perguntei para o Reinaldo e um monte de gente respondeu quando nem eu sei onde é que está. Efésios 6, 10. No mais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firme contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Olha só, quem mais se interessa em rechear o seu coração de medo é o cão. Porque toda vez que ele traz o medo para você, ele está te paralisando em algo que você poderia vencer. E aí, a Bíblia deixa clara que a nossa luta não é contra pessoas, mas é contra reinos espirituais, principados e potestades. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir ao dia mau, e havendo feito tudo, ficar firmes. Estai, pois, firmes, tendo cingidos os vossos lombos com a verdade
a verdade. Agora, olha que interessante isso também. Pega esse rema aí que Deus acabou de dar. Escuta essa. Quando a gente tem medo, a gente acredita naquilo que não aconteceu. E muitas vezes nunca vai acontecer. Ou seja, muitas vezes é só uma mentira lançada pelo cão nos nossos ouvidos. E a gente acredita naquilo. Aí Jesus vem e diz: eu sou o caminho. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Isso quer dizer que aquilo que o inimigo tenta colocar como mentira, Deus vem trazendo a verdade. E quando eu me encho dessa verdade, que é Deus, a minha vida é transformada. Eu passo a crer. E eu passo a derrotar aquilo que muitas vezes é um temor do meu coração. Aqui fala: estais firmes, pois, tendo cingido os vossos lombos com a verdade, e vestida a couraça da justiça, e calçados os pés na preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da... O que é a fé? O firme fundamento das coisas que se esperam e a convicção daquilo que a gente não vê. Ou seja, a fé é ao contrário do medo. A fé é exatamente o que combate o medo. Porque a fé eu também não estou vendo, mas eu estou crendo. Só que eu estou crendo pelo lado bom. E o medo, muitas vezes, é uma fé negativa. Queridos, não é fácil romper com o medo, mas é possível. É possível. Como? Enchendo o nosso coração de fé. E aí, tomando o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Veio aquela sensação de medo, seja qual for. Seja medo de falir, seja medo de perder o marido, seja medo de ficar doente, seja medo de assalto, de bandido. Porque não é fácil andar aí fora. Ainda mais se você assistir jornal. Ixi, vai assistir aqueles jornais da tarde lá que eu não assisto nunca. Às vezes eu vou na manicure e tá lá passando, eu peço até para trocar de canal, porque aquilo começa a dar uma angústia. Você não fica negociado? Né, Mayara? A Mayara que fala: posso, eu tô negociada. Mayara, que termo é esse? É quando fica assim, negociado. A gente não fica negociado porque começar a assistir aquilo, porque aquilo vai minando a nossa fé. Você vai vendo um monte de problema. Cadê a solução para isso? E aí é hora de crer. Aí é hora de combater. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Toda vez que você for ler a palavra, Deus vai bradar, trazendo coisas que vão edificar a sua fé. Orando em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisso, com toda perseverança e súplica por todos os santos. Ou seja, firmeza espiritual. Oração, leitura da palavra, um coração recheado de fé, estando na verdade e sendo justo. Você pode vencer os seus medos. Você pode ir além daquilo que o inimigo está tentando colocar que você não pode ir. Você não é resultado de uma sociedade falida. Você é um filho de Deus, chamado e escolhido para estar nessa terra, chamado e escolhido para fazer a diferença aonde você entrar. As pessoas vão ver Jesus refletindo em você. E as pessoas vão começar a falar: eu sinto uma paz. Eu te vejo uma pessoa calma, uma pessoa iluminada. Por quê? Porque Deus está fluindo. Mesmo que na sua essência você conheça as suas guerras. Mesmo que dentro de você muitas coisas não estejam ainda do jeito que você quer. Porque a nossa busca é diária. Você não é perfeito. E eu muito menos. Estou longe de ser perfeita. Mas existe alguém que te ama como você é. E esse alguém é Deus. E Ele deseja todos os dias habitar no seu coração. Amém? Se coloquem em pé. Eu gostaria de orar por vocês.
O apóstolo vai subir aqui, nós teremos o momento da ceia. E eu quero encerrar só dizendo o versículo que diz assim: resistir ao diabo, mas para resistir a gente tem que estar forte. E a gente só fica forte quando a gente busca. Por isso, queridos, é tão importante buscar a Deus. Por isso é tão importante estar firme na presença dEle. Por isso é tão importante vir nos cultos. O que a igreja faz? Fortalece a sua fé. A igreja fortalece a fé. Porque aqui na unidade dos irmãos, Deus ordena a bênção. E a vida. E aonde há vida, há fortalecimento de fé. A fé do Senhor é gerada todos os dias. Porque eu escuto um testemunho. Eu vejo a irmã falando e eu penso: se Deus fez com o marido dela, Deus pode fazer com o meu. Se Deus alcançou um casal que estava perdido, Deus vai alcançar o meu parente, Deus vai alcançar os meus amigos. E isso vai gerando fé. Então, meu conselho para vocês: fiquem firmes. Firmes. Quando o inimigo soprar coisas ruins, procura na Bíblia versículos que te encorajam. E leiam em voz alta, em tom de guerra mesmo, declarando, para o inimigo entender que ele tem que sair, que ele tem que libertar a sua mente e o seu coração. Você não será vencido pelos medos, muito pelo contrário, você vai ser vencido pela sua fé. E você vai caminhar de fé em fé e de vitória em vitória, em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe vocês.